primeiro vou começar da seguinte maneira. Daqui a pouco a gente explica o pessoal como é que procede a eleição Sim. e tudo. Mas primeiro, Bolivar, de onde surge esse interesse do Bolivar de ser presidente do Atlético? O que você acha que te capacita a ser presidente do Atlético? Brenão, eu decidi, assim, talvez de uma forma até presunçosa, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, aos 15 anos, em 1991. Eu estava na Geral do Mineirão. Então, ali você já tinha decidido que um dia você seria candidato a presidente do Atlético. Ali eu decidi que o objetivo da minha vida profissional seria ser presidente do Atlético, um dia colaborar com o Atlético. Ali teve uma situação que era Atlético e São Paulo. A gente vinha Semifinal? de uma década complicada, semifinal, e tinha um cara, né, Geral, e ele, revoltado, o Atlético precisava inverter uma situação, e ele quebrou um relógio parecido com esse do Brenão. E ali eu vi muita força, ele caiu aos prantos, eu cheguei ao lado dele, abracei, e perguntei a ele se eu podia guardar, e tenho guardado, essa carapaça. Ali eu sentia que existia uma energia muito grande, e ele chorando, falando o tanto que o Atlético era importante na vida dele, e reconheci isso de uma forma muito forte, e falei, poxa vida, um dia eu quero, de alguma forma, contribuir, liderar nosso povo preto e branco a grandes conquistas. E assim eu pautei minha trajetória profissional. Eu sou advogado, né, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Naquela época foi o primeiro ano que passou a ser a monografia de final de curso como obrigatória. Então a minha monografia teve como tema a Lei do Atleta Profissional de Futebol, Lei Pelé e fim da Lei do Passe, que era de 98, nós estávamos em 2001, e a gente fez um trabalho muito interessante ali, com Alice Monteiro de Barros, Adriana Goulart, né, que eram as professoras de referências no tema, no caso, usando subsidiariamente a CLT, né, a Consolidação da Lei do Trabalho, e foi nesse sentido. Depois, como auditor esportivo, né, eu sempre quis estar muito próximo e colaborar com isso, então eu sou auditor esportivo também já há algum tempo, desde 2010, tanto da Copa Itatiaia, que é o maior torneio do futebol amador do Brasil, salvo engano, 65 anos, da Copa Centenário de Belo Horizonte. Então, eu tenho muito carinho também pelo futebol amador, pela várzea, né? E esse foi um ponto. Depois, como jornalista esportivo, né? A vida acabou abrindo essa oportunidade. Não tinha sido uma coisa que eu me preparei de uma forma acadêmica, mas o destino acabou me levando à cadeira numa missão importantíssima, né, de defender o nosso galo na bancada do TV Alterosa. Ali eu descobri muito rápido, né, porque quando você se depara e fala para 20 milhões de pessoas, o cuidado que você tem que ter, porque você não fala só para a torcida do Atlético, você defende o Atlético, mas você fala para a torcida do Cruzeiro, você fala para a torcida do América, você fala para a dona de casa, você fala para as crianças. Então, eu procurava pautar sempre com muita responsabilidade o meu depoimento ali, o meu ponto de vista ali, e é o que eu tenho maneira de falar. Se você fala uma coisa, você perde a credibilidade se ela não estiver certa. Se você falar errado, então, me preparava muito, porque eu sabia que todo dia era dia de clássico, né? O Alterosa Esporte tem uma audiência até hoje que é uma coisa enorme. E você não pegou uma fase fácil de campo, né? Falando em campo, não. Você pegou um período que era complicado, né? Muito complicado. E teve uma coisa que foi muito fundamental, porque como eu sou nascido nas arquibancadas, frequentador de geral, nós estamos falando da década de... Eu sou de 76, estreia do Ortiz no gol do Atlético. Papai foi primeiro para o Mineirão ver a estreia do Ortiz, depois porque ele foi me visitar na maternidade, né, na quarta-feira, gelada, no dia 5 de maio de 76. E era um momento muito complicado. E a retórica do atleticano naquela época era aquela história, uma coisa que não cabe mais, eu abomino. Eu nunca, naquela época era muito comum, cachorrada e bicharada e tal, a retórica, os nossos argumentos, se falhava na questão de títulos, ia muito por essa linha. O que é uma coisa que hoje em dia é envergonhante. Nós estamos falando de menino, de adolescente e tal, não sei o quê. E uma discussão de nível de boteco acabava se usando esse tipo de expediente. E eu aprendi muito rápido
que não poderia, não deve ser assim. Tanto é que meus amigos, eu tenho grandes e queridos amigos, o Bernardo Mota, por exemplo, cuidou muito tempo do sócio-torcedor do Cruzeiro, foi o primeiro a vestir de raposão, foi um amigo que a vida me deu do outro lado do Atlântico. Tá morando em Portugal hoje, não tá? Eu tenho base também em Portugal. Então, ele está lá também. Está lá também, e é um grande amigo, e o nosso Oswaldo Reis, o Piquitito. Então, o Sérgio Dalto Coutinho, foi vereador, foi presidente da Câmara durante um tempo, inclusive foi meu comentarista na Rede Super de televisão. Então, eu não uso mais esse tipo há muito tempo, desde a Alterosa, nenhum tipo de expediente, e não gosto. Quando a gente faz a nossa live, estamos fazendo para o canal, se tiver escrito ali negócio de Maria, eu troco para o Cruzeiro. Eu acho que o respeito é a base de tudo. Eu acho que eu posso valorizar o que é nosso sem diminuir o outro. Eu acho que o caminho é esse. Nós estamos de passagem pela vida, gente. Eu sou um espiritualista, sou um pacificador por natureza, quem me conhece sabe, então procuro pautar meus comentários sempre com muita responsabilidade e, sobretudo, com muito respeito.